Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio de Terra Meu Negócio, podcast em que a gente traz não apenas histórias inspiradoras, mas também muitas dicas, muitas ferramentas para você melhorar o seu negócio, seja na competitividade, na lucratividade, também nas boas práticas. Boas práticas ESG é o que a gente vai trazer hoje para você também, pequeno empreendedor, você também precisa estar ligado nisso. Isso vai fazer você ganhar mais dinheiro e você está em dia e correto aí, tanto com o social, com o ambiental, quanto com a governança. E aí, para a gente falar sobre esse tema, aqui diretamente da Feira do Empreendedor, a gente vai trazer a vice-presidente da Sustentale, que é uma cooperativa que tem especialistas, né, nessas áreas aí para auxiliar os empreendedores. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, Eliane. Obrigada a você, Luciana. É tão lindo quando a gente consegue um espaço para falar de sustentabilidade, de governança, porque é algo que não tem mais volta, né? Ou a gente tem, ou a gente não tem. Então, a gente agradece muito por estar aqui. A gente tem esse super prazer, é um tema assim, que ele já, parece que ele virou assim, é básico, mas as pessoas não sabem muito o que fazer, como fazer, todo mundo já sabe que precisa ter, mas ok, por onde começar, né? E principalmente esse pequeno empreendedor, a gente aqui tem conversado e visto na feira com muitos empreendedores, assim, da área de serviços, ou assim, que tem o seu produto ali, a loja de laços, a loja de brinquedos. Todo mundo pode colocar e deve colocar o ESG no seu dia a dia? Não tenha dúvida, Luciana. E outro ponto ainda que é mais importante, tem muitos empreendedores, empresários que não sabem o que é ESG, o que é essa sigla, e tem alguns que acham que essa sigla é ligada a algum partido político. Meu Deus! Exatamente, então é um misto, né? Tem vários mitos envolvidos nessa sigla e não é. Primeiro, ESG é o E de environmental, que significa, em português, ambiental. O S é o social e o G é a governança. Então, a partir daí, é um mundo que tem que ser desbravado, né? E a maioria dos empresários acha que realmente, como você falou, que é só para grandes empresas. E aí que está o erro. Os clientes hoje estão cada vez mais exigentes. Eles querem comprar, eles querem adquirir serviços de empresas que têm algumas ações em sustentabilidade e governança. Então, o primeiro ponto é esse, o mercado está mudando. O segundo ponto são as normas que estão chegando, normas internacionais que passam a valer a partir do ano que vem. E pouca gente sabe que elas podem atingir os pequenos, os médios e os grandes que não estão listados na bolsa. Porque essas normas que chamam, tem um nome horroroso, IFRS S1, IFRS S2. Gente, não podia chamar a norma Trabalho e Direito, seja correto? Não, vai ter que ser uma sigla também, né? É uma sigla considerável. E no ESG tem muito disso, e aí isso confunde as pessoas, né? Então, essas siglas, essas normas internacionais, elas passam a valer a partir do ano que vem para empresas listadas na Bolsa, na B3, ou para empresas que não são listadas, mas são reguladas pela CVM. Mas, Luciana, Eliana, o que isso tem a ver comigo, que sou pequeno, que sou médio? Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo. Se você é fornecedor de alguma empresa dessas que vão ser obrigadas a implantar essas normas internacionais, você vai ser atingido. Por quê? Porque as empresas vão começar a cobrar dos seus fornecedores esses reportes. Eu vou explicar resumidamente para leigo, né? Os colegas que estão me ouvindo não se assustem, mas para leigo, o que é isso? Todas as empresas têm que divulgar o seu balanço financeiro. Uhum. Essas normas definem que a partir do ano que vem, elas têm que divulgar as suas ações de sustentabilidade e de governança nos seus relatórios. Então, ter um relatório robusto, auditado por uma empresa como a Sustentale, com profissionais registrados, e também tem outras empresas aí muito boas no mercado, mas tem que passar por essas empresas que têm profissionais especialistas. Então, a partir daí é um relato. Eu vou ter que publicar, eu vou ter que mostrar o que eu faço em termos de sustentabilidade.
no social e de governança. Como é que eu cuido do meu funcionário? Eu estou cuidando do meu funcionário? Eu tenho diversidade na minha empresa? Eu tenho espaço para várias pessoas diversas na minha empresa? Isso é um ponto a ser avaliado. E aí, o pessoal pode dizer assim, Luciana, mas eu tenho diversidade, eu reciclo lixo da minha empresa, mas está comprovado? Você já comprovou? Entrou nas normas? Porque quem tiver nas normas tem acesso a benefícios fiscais, e que a maioria das empresas não sabe, especialmente quem está nos ouvindo aqui no estado de São Paulo, tem vários benefícios fiscais que as empresas não sabem e que elas podem reduzir a margem dos seus impostos. Por exemplo, não, gente, é muita coisa, calma, muita coisa. Tem muita coisa interessante, né? Então, assim, primeiro eu quero um exemplo de como, né, de uma norma fiscal que a gente pode ser beneficiado, se implantar, e como comprovar. Porque você fala assim, tá bom, eu faço tudo isso, mas eu não comprovo. Como comprovar? Então, eu tenho que ter esse relatório, o comprovante é esse relatório auditado, é isso? É exatamente isso, esse relatório auditado. Tá. Não adianta dizer, eu tenho levantar a mão e ir lá bater na porta do governo ou do banco, que é outra coisa maravilhosa. Bancos estão dando taxas melhores de financiamento para quem tem comprovação em ESG, em ambiental, social e governança, que pratica e comprova. Luciana, tudo no ESG não basta dizer que tem. Tem que provar que tem, e tem que ter uma auditagem. Aí sim, tu é uma empresa sustentável, tu é uma empresa que tem a governança em prática. Ótimo. Então vamos a exemplos práticos. Eu sou uma empreendedora do ramo de alimentação, eu tenho uma confeitaria, nessa confeitaria eu tenho 5 funcionários e eu quero entrar nessa, eu quero ter linha de crédito por conta das minhas práticas ESG. Por onde eu começo, assim, para além da questão de você ter, né? Então, se eu te contratasse, né? Contratei a Sustentale para poder me dar essa consultoria, né? Digamos que nessa consultoria, quais são os primeiros ali, né? O básico que você vai me falar que a gente pode trazer aqui para o nosso topo do funil, né? Que a gente pode indicar para as pessoas. A maioria das pessoas já vai ter isso. Quer ver que eu vou falar e já vai ter. Na Sustentale, nós criamos 3 etapas. As primeiras ações para pequenas, ações para médias e ações para grandes. Para as pequenas, que é o que a gente vai falar agora, você já separa o lixo? Como é que você separa o lixo? Né? De que forma separa? E se separa, sabe para onde que ele vai? Colocar na rua no dia certo, porque às vezes não passa o caminhão do reciclável no dia que você pôs lá, também tem isso. E tem isso também. E saber a cadeia que esse lixo vai seguir é importante. Então, tu vê, é uma ação simples, que já deve estar sendo feita pela confeitaria e que só não sabe documentar isso, porque certamente sabe para onde vai esse lixo. Uma outra coisa simples, eficiência energética. Esse nome parece grande, né? Já trocou as suas lâmpadas, as lâmpadas do seu negócio por LED? Olha. Isso gera uma economia, Luciana, gigantesca. E isso gera comprovação. A gente reduz o custo e ainda ajuda o meio ambiente e consegue benefícios com isso. Então, uma outra coisa, fazer parceria com cooperativas locais de reciclagem. Eu sei que o meu lixo está indo para essa cadeia, para essa cooperativa que vai tratar o meu lixo de forma. Quanto custa isso? 0. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. O que tu vai ter que ter um profissional para documentar essas práticas, que ele vai fazer isso uma vez na sua empresa e depois ele vai deixar a receita ali de bolo e você vai continuar fazendo. Então, olha como não é as letrinhas ESG não são um bicho de 7 cabeças, né? Um bicho de 7 cabeças. Vamos entrar no G da governança. Acho que é o menos falado, né? Menos falado, que eu mais sou apaixonada. Eu sou conselheira de administração. Então, a gente aprende que o que é certo, é certo. Não tem atalho, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro lá de antigamente não existe no G. O que é certo é o que a gente tem que fazer, é certo. E no G entra também sustentabilidade e entra
social. O G, na verdade, é a espinha do ESG. E aí, medidas práticas. Eu tenho, na minha empresa, um código de conduta ética dos meus colaboradores, que os meus colaboradores têm que seguir? Quase ninguém tem, dos pequenos, viu? Quase ninguém tem. É simples. Eles sabem, o empresário sabe como que ele quer que o funcionário dele seja respeitoso, não fique publicando coisas na internet, enfim. Vou ser polêmica. Até o ChatGPT, a inteligência artificial, te ajuda a fazer esse documento, viu? Você passa o prompt para ele, ó, eu quero funcionários assim, assim, que não se... O ChatGPT te dá ali, ó, não é prontinho. polêmica. A gente não pode dourar a pílula, pode ser feito isso não sim. É muito prático. Aí passa para um profissional para avaliar. Eu sei que meus colegas podem me matar com o que eu estou dizendo, com o que tu falou, mas não vamos ser hipócritas. Isso existe, veio para o bem, quando bem aproveitado, sim. Mas vai precisar de um profissional de ESG para validar, né, para fazer. Então, uma coisa não inibe a outra. Lá no G, você cuida do seu fornecedor. Como é que o seu fornecedor trata os funcionários dele? Tem diversidade na empresa dele? Tem que saber isso. Isso faz parte. Isso é para o pequeno também. Como é que você escolhe o seu fornecedor? Ele tem práticas de sustentabilidade? Como ele joga o lixo dele? Como ele trata o funcionário dele? Então, um código de conduta para escolha de fornecedores. Se o fornecedor assina a carteira do seu funcionário para todo mundo, ok. O MEI está aí, nós não demonizamos o MEI. Ele veio para existir, mas está dentro das regras ou ele é algo para dourar a pílula e mascarar que tu não tem CLT e pagar menos imposto? Então, assim, todo esse cuidado você tem que ter, você é empresário, com o seu fornecedor. Eliana, isso está muito longe do meu negócio. E eu não vou me preocupar com isso. Ok, mas a exigência está tão grande que isso vai acontecer ao longo dos anos. As primeiras empresas a serem atingidas são as grandes agora, a partir do ano que vem. E as outras da cadeia de valor, se eu sou fornecedor. Vou dar um exemplo, Lu. Posso até citar o nome, porque foi nos autorizado. Uma empresa de engenharia e arquitetura nos procurou esse ano, desesperados. Eles eram fornecedores da CCR, era o maior cliente deles. CCR Rodovias. Concessionária. A concessionária. O que aconteceu? A CCR investe em sustentabilidade. E ela começou a exigir dos seus fornecedores isso. E o nosso cliente pediu para o nosso cliente ser avaliado por uma plataforma que chama EcoVadis, que avalia empresas em termos de sustentabilidade e governança. E eles tiraram uma nota baixa. Olha só. E estavam na iminência de perder o cliente. Quando chegaram até a Sustentale, eles disseram o seguinte: precisamos de ajuda. Quando nós fomos abrir a empresa, que tiveram que nos contar tudo, mostrar o que faziam, o que não faziam, nós vimos que eles já tinham práticas ESG, como eu citei aqui. Sim. Só que não reportaram corretamente. Olha só. Não tinham. Então, de tirar uma nota baixa, eles conseguiram atingir a medalha de prata e não perderam o cliente. Olha que demais. É demais, é gostoso de fazer isso, porque a gente vai se adequando à realidade das empresas. Nós não somos draconianos, por isso uma cooperativa. Porque a gente quer atender todo mundo. Sustentabilidade é para mim, é para ti. Né? Vamos usar menos plástico, vamos evitar o canudinho de plástico. Você tem uma confeitaria, não distribua canudinho de plástico. Não há necessidade. Sacolinha de plástico também. Lu, a gente viu agora uma reportagem onde foi achado microplástico na placenta do mar. Uma loucura, né? Gestante, isso é porque a gente consome isso, né? A gente consome e a gente joga no meio ambiente. E o meio ambiente devolve para nós nessa forma que nos mata. Sem dúvidas. Então, enfim. Então, quando a gente fala de ganha-ganha, é isso. Você ganha, porque, no fim das contas, por exemplo, trocando a lâmpada, você ganha que você economiza luz, mas aí você deixa de consumir
né, ali uma energia que vai estar à disposição para outras pessoas, para a natureza. Então a sociedade ganha, você ganha, o ambiente ganha, enfim, todo mundo ganha, né? Não tem por que não aplicar. Eu acho que é mesmo buscar a informação. Aí uma pergunta assim que eu tenho que fazer, né? Mais ou menos quanto que é o custo de uma assessoria dessa? Porque às vezes a pessoa tem medo de procurar, que ela fala, ai, é mais um gasto pequeno que já está ali cheio de conta para pagar, cheio de boleto chegando, né? Para ter um primeiro papo ou ter até assim um primeiro cheiro mesmo do que precisa fazer. Qual que é o custo, mais ou menos, de investimento? Bom, vai depender muito do setor e do número de funcionários que ele tem, tá? Mas vai desde 4 mil, 5 mil reais até o infinito. Quando tu tem que fazer um relatório de sustentabilidade, isso é bastante robusto. Envolve vários profissionais. A Sustentale está aí para ajudar o planeta e as pessoas nisso. Então, dá para parcelar, dá para fazer como quiser, porque a gente é muito solícito nisso. Né? A gente trabalha muito com diversidade, trabalha com governança. E o meu sonho, Lu, é implantar a governança nas pequenas empresas. Começar a mostrar que o mundo mudou e que a gente tem que agir de outra forma. Eu não posso mais me dar o luxo de não pensar na outra geração. Eu tenho 6 netos. Como que eu vou jogar um plástico no chão? Como eu não vou reportar? Então, é bom para todo mundo. É bom para o negócio porque vai ganhar dinheiro. É bom porque vai ter benefício fiscal e financeiro. É bom porque tu está ajudando o planeta e é bom para todo mundo. Então, isso não é um sonho da Sustentale. Isso são exigências que estão vindo a galope. Vou dar Na Europa, é situação fechada para todo mundo já, ESG. Não tem saída. Então, desde a população que comete algum tipo de prática, ela é multada na hora. E outra coisa, empresas da Europa não fazem negócios mais com empresas brasileiras que não tenham práticas comprovadas de ESG. Você está pensando em expandir o seu negócio para a Europa? Desde o ano passado, Lu, já não tem como, eles já não trabalham mais com empresas que não têm comprovação de ESG. Olha como está o mundo mudando, graças a Deus. Fica feliz, né? Uma mudança positiva dessa, né? E aí, é isso, são essas regras puxando a sociedade para melhorar, né? Não é nem convidando, é obrigando a gente a regenerar, porque a sustentabilidade a gente, né? A gente já passou dessa fase, a gente tem que regenerar todo o estrago que ao longo dos anos, né, a gente tem causado. Então, assim, que bom que tem empresas como a Sustentale, cooperativas, né, profissionais como você empenhados em ajudar nessa educação, nessa orientação, né, nesse letramento, podemos dizer assim. É um letramento, exatamente. Né? Olha, os grandes poluidores, o agro, a moda. Por que a gente não pode? Os brechós estão crescendo, graças a Deus. Sim, né? Adoro. Quem não gosta do brechó, né? Então, por que a gente não pode ter esse hábito de trocar roupa, ou, né, ir para um brechó? Então, fazer a economia circular, né? Porque mal sabe, eu não sabia, Lu, uma informação. Eu amo usar branco. Sabia que o branco, para deixar uma roupa branca, o número de químicos que vai ali no tecido é gigantesco. É gigantesco. Mais do que a tintura, por exemplo, para colorir mais do que a tintura em alguma coisa. E o número de água, para deixar também de uso de água, é assim algo exorbitante. Eu não sabia, fiquei apavorada, comecei a usar menos branco. Então, são detalhes e é um letramento. A gente tem assunto para muito tempo. Para muito tempo. Mas eu acho que assim, para a gente agora, então, condensar assim, as últimas... a gente já trouxe ali o beabá, igual você falou, quando você chega na empresa, então você mais ou menos faz um mapeamento do que tem, descobre que já tem muita coisa acontecendo, mas aí se a gente fosse deixar uma última mensagem assim, para esses empreendedores, os pequenos principalmente, né? Então, você está com o seu negócio, o que você pode fazer então para ser uma empresa mais alinhada, assim, para começar hoje, mesmo que você ainda não chegue no passo de ir até uma Sustentale ou de ir até uma consultoria, o que você já pode ir colocando em prática para quando chegar lá, você já está assim, ó, com meio caminho andado ou 1/3 do caminho andado. Não tenha dúvida. Ações práticas. A reciclagem do lixo, como eu falei, instalar redutores de água,
Isso ajuda a diminuir o consumo de água e ainda também afeta o bolso, porque nós vamos pagar menos, né? Reutilizar a água nos jardins para lavagem de piso, de chão. As médias empresas podem colocar torneiras automáticas que têm uma redução gigantesca. Rede hoteleira pode usar recipientes que tu só vai colocando o sabonete ou o shampoo, não precisa ter uma embalagem nova que gera plástico. Então, olha só que ações simples Super. E de custo reduzidíssimo. Que a gente tem visto cada vez mais, felizmente, né? Você falou do hotel, é isso, cada vez menos aquele sabonetinho embaladinho que nada a ver, né? Nada a ver. E que todo dia eles faziam reposição daquele sabonetinho, gente. Você nem usou o outro ainda, já tinha mais um monte lá. E vamos falar em hotel? A gente na nossa casa lava a toalha de banho todos os dias? Claro que não. Eu uso umas 3 vezes. Né? Eu uso uma semana. Então, olha aí. E por que no hotel a gente usa e joga no chão? A quantidade de químico, a quantidade de água que vai ali, gente, a gente tem que mudar primeiro aqui dentro de nós, do nosso coração. Entender esse processo. Nós estamos... Eu vou ser alarmista, lembrando que eu não sou uma ambientalista, eu sou uma conselheira de administração. Então, eu estou falando isso porque eu não quero que quem está nos ouvindo é mais uma ambientalista doida. E ambientalista não é doido. Sim. Em 2030, nós vamos estar com 1,5 grau mais de calor. Gente, em algumas cidades já é insuportável o calor que a gente tem. Pensem em 1,5 grau a mais. Não dá. É o ponto de não retorno, né? Que os ambientalistas falam. Chegando nesse 1,5 a mais, a gente não consegue repetir. A natureza só vai perdendo e vai, né, desintegrando, assim. Então, não dá. Não dá. Vamos ouvir, né, o que os cientistas têm a nos dizer e que todos esses profissionais, né, estão juntos. E eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é isso. A gente precisa mudar. A gente não muda empresas se a gente não mudar as pessoas, né? Então, a mentalidade das pessoas, né? Então, se eu, quando vou com a minha família num lugar... Eu sempre falo isso em relação à pauta racial, inclusive, que eu sou praticamente uma militante da pauta racial, em causa própria e coletiva, com certeza, que não adianta você falar, na minha empresa tem muitas pessoas negras, mas na sua convivência, na sua casa, na sua família não tem. Então, você está fazendo uma coisa, ok, que legal que você está fazendo pela sua empresa, mas no fim, a sua mentalidade talvez não tenha mudado tanto assim. Então, eu acho que se a partir do momento que você consegue, você mesmo, juntar seu lixo, separar seu lixo, não jogar a toalha do hotel no chão, conviver com diversidade no seu dia a dia, porque você entende que isso é importante, que te traz um enriquecimento, aí você vai, o próximo passo é levar isso para a empresa. É claro, eu lembro que uma vez eu entrevistei o Rony Mesler, ele falou assim, ESG por ESG ou por método, faça. Ele falava isso, né? Então, assim, você não está fazendo de bonzinho, não. Você está fazendo porque você quer ganhar dinheiro? Beleza, mas faça. Porque daí o mundo já está ganhando. Eu lembro que ele falava isso. Se for pegar, tudo bem. Mas, assim, vamos também tentar trabalhar o de dentro para fora, porque daí eu acho que a gente, no longo prazo, também ganha mais, né? Eu tenho diversidade na minha empresa, eu tenho negros contratados. Quantos estão em cargos de liderança? Essa pergunta é fundamental. Quantas mulheres estão em cargos de liderança? Quantas mulheres estão nos conselhos de administração? Quantas mulheres negras no Supremo Tribunal Federal? Quantas mulheres, apenas Carmen Lúcia lá sozinha no Supremo? São essas perguntas que a gente precisa se fazer, gente, né? É isso. Ainda, a gente é otimista, mas tem muito para avançar, né? Muito. Muito para avançar, mas eu vejo um caminho sem volta. E que eu vejo que vai atingir as pessoas primeiro pelo bolso. Começa no bolso. Infelizmente, começa no bolso. Chegou ali no estande da Sustentário um empresário, ontem à noite, à noitinha, e ele assim, eu quero saber qual é o benefício fiscal que eu vou, senão eu não vou fazer nada. Olha, descaradamente. Mas tudo bem, faça. Se é pelo benefício fiscal, vamos fazer? É isso. Se é pelo financeiro, vamos fazer, mas faça. Sim. Faça. Você está fazendo, de repente, fazendo pelo dinheiro, os seus colaboradores vão internalizando aquela cultura. Às vezes porque eles não estão preocupados com esse lucro na ponta igual você tá, né, o dono da empresa, mas eles vão internalizando. Então, vai letrando, de repente, toda, né, a cultura de uma empresa através de uma coisa que você faz pensando no dinheiro e vai ampliando o impacto, vai multiplicando, né? Ai, muito obrigada. Amei. Passa rápido.
rápido, né? Muito rápido, amei, Lu. Tu é uma super entrevistadora, deixa a gente muito à vontade, muito gostoso de conversar contigo. Eu que agradeço, obrigada pelo seu tempo. Que Boa feira e boa jornada aí de letramento ESG para tantas empresas que precisam. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que tenha sido muito útil, que isso dê um start em você aí para você começar a aplicar no dia a dia do seu negócio também, na sua vida, tá bom? Até a próxima edição. Tchau, tchau.